Oi, gente. Bom dia. Bem, bora lá dar continuidade, né, à leitura dirigida do livro O Mito da Beleza. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre o capítulo que fala sobre a cultura. A gente vai entender as questões culturais que estão envolvidas nessa questão, né, desse padrão, dessa exigência que está por trás da beleza. Então, bora lá, né? Esse livro é um livro maravilhoso, um livro de 1991, que explica direitinho por que existe esse padrão tão forte, essa busca tão grande pela beleza feminina, né? Então, bora lá, minha gente. Bom, gente, como as mulheres da classe média, elas foram isoladas do mundo, separadas umas das outras, tendo a sua tradição, né, muito ligada à casa, elas dependem muito mais do que os homens dos modelos culturais à disposição e é mais provável que seja influenciado por eles. Então, assim, a mulher da classe média, ela era aquela mulher que ficava em casa, né? Então, ela dependia muito mais de um modelo, né, de um padrão para seguir, do que os homens, né? E elas tinham uma tendência muito maior de ser influenciadas por esses padrões. Por terem poucos modelos a imitar no mundo real, as mulheres começaram a procurar esses modelos nas telas e nas revistas femininas. Quem aí, né, igual eu, que não tem 20, 25 anos, que é mais velho um pouquinho, vai lembrar das revistas femininas. Hoje em dia a gente não vê muito, porque hoje em dia tem internet, tem YouTube, mas ali na década de 90, as revistas femininas, elas eram uma fonte de informação muito forte. Eu mesma já li demais, eu lia Capricho quando eu era adolescente, li Marie Claire quando eu fiquei mais velha um pouquinho. Então, assim, era mesmo algo muito forte. E esse padrão ele descarta as mulheres enquanto indivíduo e se estende desde a cultura de elite até a mitologia popular. Então não é um padrão que estaria só entre as mulheres de classe média, né? Ele acabou pegando todas as mulheres de tudo quanto é classe. A diferença, né, entre as mulheres e os homens nesse sentido é que os homens também têm os modelos dele de moda masculina. Só que eles não são tão influenciados por eles, né? Não existe um padrão tão forte, tão rígido a ser seguido como acontece com as mulheres. Agora ela vai falar um pouco sobre as heroínas, né? Sobre a ideia de heroína. Não é que as identidades das mulheres sejam fracas por natureza. Foi a imagem ideal que adquiriu uma importância obsessiva para as mulheres, porque era esse o seu objetivo. As mulheres não deviam passar de beldades na cultura masculina para que essa cultura possa continuar sendo masculina. Quando as mulheres na cultura demonstram personalidade, elas não são desejáveis em contraste com a imagem desejável de ingênua sem malícia. Uma linda heroína é uma espécie de contradição, porque o heroísmo trata de individualidade. É interessante e dinâmico, enquanto a beleza ela é genérica, monótona e parada. Enquanto a cultura resolve dilemas de natureza moral, a beleza ela é amoral. Se uma mulher nasce parecendo ser um objeto de arte, trata-se de um acidente da natureza, né? Um consenso da percepção de massa, uma coincidência especial, mas não um ato moral.
A partir das beldades na cultura masculina, as mulheres aprendem uma amarga lição moral, que as lições morais da sua cultura, elas se matam. Desde o século XIV, a cultura masculina silenciou as mulheres, decompondo-as maravilhosamente. A lista de características criadas pelos menestréis paralisa a mulher amada no silêncio da beleza. Então, desde o século XIV, né, a cultura masculina, ela passou essa imagem muito forte de que a mulher ela tinha que estar calada, a mulher ela não podia ter opinião, né? A mulher ela só era bonita, né? Ela não era mais nada, ela só podia ser e só era aceitado que ela fosse bonita. A cultura ela acaba criando um estereótipo nas mulheres para que elas se adequem ao mito, né? Nivelando o que é feminino em beleza sem inteligência ou inteligência sem beleza. É permitido às mulheres uma mente ou um corpo, mas não os dois ao mesmo tempo. Então a cultura ela acaba passando essa imagem de que ou a mulher ela é bonita ou ela é inteligente, né? Que ela não pode ser as duas coisas. Inclusive eu durante muito tempo acreditei nisso, né? Então, durante muito tempo, eu queria ser a mulher inteligente, eu não queria ser a mulher bonita. Agora, hoje, eu descobri que eu posso ser os dois, né? E eu quero ser os dois. A cultura machista parece se sentir melhor ao imaginar duas mulheres juntas se elas puderem ser definidas como um fracasso e um sucesso, de acordo com o mito da beleza. Então, para a figura masculina, o que vai mostrar se uma mulher é bem sucedida ou não é se ela é bonita ou não, se ela está bem vestida ou não, se ela tem o cabelo alisado ou não, né? Os maiores expoentes da literatura feminina têm em comum a procura pela beleza radiante, uma beleza com significado. O combate entre a beleza supervalorizada e a heroína desvalorizada, pouco atraente, mas cheia de vida, é a estrutura central do romance das mulheres. E essa tradição põe a beleza contra a sutileza, o extraordinariamente bonita e calculista contra a tímida, elegante e sensível, a insegura contra a sexy. Quando uma jovem lê os livros da cultura masculina, o mito mostra algo totalmente contrário. Histórias contadas a crianças como parábolas de valores corretos perdem o sentido para as meninas à medida que o mito inicia o seu trabalho. Já se a gente for olhar o mito masculino, ele está mais ligado a questões morais e éticas. Tanto que quando a gente é criança, né, começa a ler, os filhos da gente começam a ler as fábulas infantis, elas são muito ligadas a isso. Menina ficou adolescente, já entrou beleza no meio. À medida que ela for crescendo, a duplicidade dessa sua visão se intensifica. A menina aprende que as histórias acontecem às mulheres lindas, sejam elas interessantes ou não. E interessantes ou não, as histórias não acontecem às mulheres que não sejam lindas. Então, o que é que elas começam a perceber? Que quem tem sucesso é quem é bonito. Se a mulher não for bonita, ela não tem sucesso. Esses primeiros passos na educação da menina sobre o mito a torna suscetível às heroínas da cultura de massa da mulher adulta, as modelos nas revistas femininas. São essas modelos que as mulheres geralmente mencionam primeiro quando pensam no mito. Agora ela vai falar sobre as revistas femininas, né? Que foram as grandes responsáveis por muitas coisas. A banalidade das revistas femininas, elas combinam um papo sério sobre sexo com grandes estoques de sentimentalismo. As mulheres também acreditam que elas transmitem os piores aspectos do mito da beleza. As próprias leitoras muitas vezes têm sentimentos ambivalentes quanto ao prazer mesclado com a ansiedade que essas revistas proporcionam.
As revistas femininas acompanharam o avanço das mulheres e a evolução do mito da beleza. Durante as décadas de 60 e 70, elas foram fundadas por Varsi e Redolphe, as faculdades de Goethe e Neumann, bem como outras instituições de educação superior para mulheres, e a emancipação das mulheres estava fugindo ao controle. Enquanto isso, foi aperfeiçoada a produção em massa de imagens de beleza dirigida para as mulheres. A ascensão das revistas femininas resultou de grande investimento de capital, aliado à expansão da alfabetização e ao aumento do poder aquisitivo das mulheres da classe trabalhadora e da baixa classe média. Tinha-se iniciado a democratização da beleza. As revistas começaram a publicar anúncios na virada do século, enquanto as sufragistas se acorrentavam aos portões da Casa Branca e do Parlamento. A circulação das revistas femininas duplicou mais uma vez. Enquanto tinham as mulheres sufragistas, que eram as feministas, estavam correndo atrás dos direitos das mulheres, as revistas femininas vendiam cada vez mais. Antes de 1920, a era da nova mulher, o seu estilo já se firmava na forma que tem até hoje, aconchegante, despreocupado e íntimo. Lembrando aqui, gente, que quando ela fala hoje, é 1991. As revistas, elas refletem mudanças no status feminino. As revistas vitorianas atendiam a um sexo feminino em virtual servidão doméstica, mas com a Primeira Guerra Mundial e a participação das mulheres nela, as publicações rapidamente desenvolveram um grau proporcional de conscientização social. Quando a mão de obra masculina retornou das trincheiras, as revistas voltaram novamente a atenção para o lar. Então, as revistas elas começaram, com aquele conteúdo muito, incentivando muito a questão da mulher do lar. Aí o que aconteceu? Teve a Segunda Guerra Mundial. Aí o que aconteceu? Os homens foram para a guerra, então precisava de gente para trabalhar, e para incentivar as mulheres a saírem de casa e irem trabalhar, as revistas elas tinham mais esse conteúdo voltado para as questões sociais. Só que aí os homens voltaram da guerra. Os homens voltando da guerra, a mulher tinha que voltar para dentro de casa. E aí as revistas voltaram a ter esse conteúdo mais voltado para a dona de casa. A Comissão de Recursos Humanos para a Guerra se voltou para o mundo da publicidade para fortalecer a sua campanha nacional no sentido de atrair mulheres para os seus primeiros empregos. O charme era uma das principais ferramentas nas campanhas de alistamento na época, exatamente como o mito da beleza nos nossos dias serve aos interesses do governo e do sistema econômico. À medida que as mulheres reagiram favoravelmente e assumiram funções masculinas de melhor remuneração, uma nova sensação de competência e confiança começou a estimular essas mulheres. Ao mesmo tempo, a propaganda tentava preservar a imagem feminina socialmente aceitável das trabalhadoras do tempo da guerra. Diante de uma enorme revolução social que estava dando às mulheres responsabilidade, autonomia, creches públicas e pagamento compensador, os anunciantes precisavam se certificar de que ainda restaria um mercado para os seus produtos. Os artigos das revistas concentravam a atenção das leitoras nas necessidades de manter o seu coeficiente de feminilidade. As revistas precisavam se assegurar de que as suas leitoras não se liberariam ao ponto de perderem o interesse pelas revistas. Quando houve a desmobilização, as economias ocidentais enfrentaram uma crise. Nos Estados Unidos, o governo precisou combater temores de que os soldados norte-americanos voltariam para um mercado de trabalho saturado pelas mulheres. A Comissão de Recursos Humanos percebeu ter se enganado ao ter esperanças de que poderia explorar o trabalho feminino como um quebra-galho. E nos bastidores, a burocracia dominada por homens fazia projetos para os pós-guerra,
partindo do pressuposto de que a maioria das mulheres voltaria humildemente para sua eterna missão de esposa e mãe. Então, assim, usaram as mulheres para trabalhar enquanto os homens estavam lutando na guerra, aí os homens voltaram da guerra, tinha que fazer alguma coisa com essas mulheres, tinha que tirar elas voltar para casa para ter emprego para os homens. O que a comissão viu nessa decisão das trabalhadoras foi a ameaça aos veteranos de guerra, que ficariam desempregados devido às trabalhadoras mal remuneradas, o que levaria a perturbações políticas, talvez mesmo a uma repetição da depressão. Porque as mulheres ganhavam muito menos. Então, para quem empregava, para os donos de empresa, era muito melhor contratar mulher do que contratar homem. Um ano após o final da guerra, as revistas mais uma vez se voltaram, com maior exagero do que antes, para a domesticidade, enquanto 3 milhões de norte-americanas e 1 milhão de britânicas eram demitidas ou pediam demissão dos seus empregos. Embora muitos escritores tenham ressaltado que as revistas femininas refletem a evolução da história, poucos examinam a forma pela qual parte da sua função consiste em determinar a evolução da história. Elas precisavam estar alertas para os papéis sociais exigidos das mulheres para servir aos interesses daqueles que anunciam nas revistas. As revistas femininas, há mais de um século, vinham sendo uma das forças mais atuantes no sentido de alterar os papéis das mulheres, e durante todo esse período elas sempre emprestaram charme àquilo que o sistema econômico, seus anunciantes e durante a guerra o governo precisavam obter das mulheres naquele momento. Na década de 1950, o papel tradicional das revistas femininas já estava estabelecido em termos psicológicos. Elas permitiam à mãe assoberbada, à dona de casa sobrecarregada, entrar em contato com o seu ideal, aquele eu que tem a aspiração de ser uma boa esposa, boa mãe e dona de casa eficiente. O papel esperado da mulher na sociedade era o de procurar a perfeição em todos esses 3 papéis. E a definição da perfeição muda de acordo com as necessidades dos empregadores, dos políticos e na economia de pós-guerra, que dependia de um crescimento exponencial de consumo dos anunciantes. Bom, gente, nem parece, né, que esse livro foi escrito em 1991, que as mulheres hoje ainda buscam isso, né? Ser bonita, ser boa profissional, ser boa dona de casa, ser boa esposa, ser boa mãe. Nos anos 50, as rendas com publicidade aumentaram extraordinariamente, alterando o equilíbrio entre o departamento editorial e o de publicidade. As revistas femininas passaram a interessar as companhias que, com a guerra a ponto de terminar, teriam de fazer com que as vendas ao consumidor tomassem o lugar dos contratos de materiais bélicos. Os principais anunciantes nas revistas femininas responsáveis pela mística feminina procuravam vender produtos domésticos. Das 3 categorias de mulheres, a mulher profissional não era saudável, segundo o ponto de vista dos anunciantes, que eles sairiam ganhando se impedissem que esse grupo crescesse. Elas não são o tipo ideal de consumidor, são excessivamente críticas. Então, eles tinham que fazer alguma coisa porque a mulher profissional estava crescendo e ela não era o público-alvo das revistas, porque era um público que tinha mais conhecimento, era um público mais crítico, mais exigente, porque sabia mais, conhecia mais. Os relatórios dos especialistas em marketing descreviam formas de manipular as donas de casa para que se formassem consumidoras inseguras de produtos para o lar. Aí eles sugeriram que fossem realçado o valor terapêutico de assar bolos e pães. Insistiam para que se desse à dona de casa uma sensação de realização para compensá-la por uma função interminável e trabalhadora. Recomendavam aos fabricantes que eles fornecessem produtos específicos para tarefas específicas e tornassem o trabalho doméstico uma questão de conhecimento e capacidade, em vez de esforço monótono, árduo e incessante. Para objetos acrescidos de valor psicológico, o preço em si praticamente não importava. Os anunciantes daquela época
vendiam alimentos dietéticos, cosméticos específicos e cremes contra o envelhecimento em vez de produtos para o lar. Em 1989, a renda de publicidade de cosméticos e artigos de toalete proporcionou às revistas 650 milhões de dólares, enquanto sabões, produtos de limpeza e de polimento atingiram apenas um décimo daquele valor. É que as revistas femininas modernas concentram sua atenção nos esforços pela beleza, não no serviço doméstico. Quando a dona de casa insegura, entediada, isolada e inquieta abandonou a mística feminina pelo local de trabalho, os anunciantes se defrontavam com a perda do seu principal consumidor. Então era preciso uma nova ideologia que as levasse ao mesmo consumismo inseguro de antes. E essa ideologia teria de ser, ao contrário da mística feminina, uma neurose portátil que a mulher pudesse carregar consigo para dentro do escritório. Elas comprariam mais se fossem mantidas no estado de ódio a si mesma, de fracasso constante, de fome e insegurança sexual em que viveram como aspirantes à beleza. Economistas muito inteligentes de fato imaginaram o que manteria a nossa fluente economia em funcionamento quando o mercado das donas de casa desmoronou, depois da segunda onda do progresso feminino, deflagrado por Friedman. Foi criada a encarnação moderna do mito da beleza, com a sua indústria de emagrecimento de 33 bilhões de dólares e sua indústria de rejuvenescimento de 20 bilhões. Com o colapso da mística feminina e o renascimento do movimento feminista, as revistas e os anunciantes daquela região extinta se depararam com a própria obsolescência, né? Ou seja, e eles estavam quebrando, eles estavam falindo, eles precisavam fazer alguma coisa. O mito da beleza simplesmente assumiu as funções do que Friedman chamou de religião da domesticidade. Os termos mudaram, mas o efeito é o mesmo. O movimento feminista quase conseguiu derrubar a economia da versão da feminilidade propagada pelas revistas. Durante a sua segunda onda, os industriais do setor de confecção ficaram alarmados quando perceberam que as mulheres já não estavam gastando tanto com roupas. À medida que as mulheres da classe média foram abandonando seu papel de dona de casa, consumidora, entrando para a força de trabalho, o seu envolvimento com questões do mundo exterior ao lar previsivelmente as levaria à total perda de interesse pela realidade separada das revistas femininas. A autoridade das revistas foi abalada ainda mais pelas revoluções da moda que tiveram início no final da década de 60, pelo fim da alta costura e o surgimento do estilo para todas. A sensação das mulheres de liberação das antigas restrições da moda foi contrabalançada por uma relação nova e sinistra com seus corpos. Destituídas de sua antiga autoridade, objetivo e gancho publicitário, as revistas inventaram, de forma quase inteiramente artificial, uma nova atração. Numa jogada surpreendente, toda uma cultura de substituição foi criada para a indicação de um problema que praticamente não existia até então, por sua focalização no estado natural da mulher e por sua elevação ao posto de um dilema existencial feminino. Então, até então, não existia essa preocupação com o corpo, muito pelo contrário, como a visão das revistas era para incentivar a dona de casa, né? Era muito estimulado, né, e muito aceito a questão da mulher, né, de forma natural, da mulher sem maquiagem, né, da mulher mais gordinha ou da mulher mais baixinha. Então isso foi inventado, né, essa questão do corpo, do culto pelo corpo foi inventado nessa época para dar para dar uma levantada na questão das revistas femininas que estavam quebrando. Essa transferência de culpa
que salvou as revistas femininas foi reforçada pela caricatura, na mídia em geral, das heroínas do movimento renascido, sempre a serviço do mesmo tipo de reação do sistema. A contraversão de Selenca Fox, de 1848, que lutava por uma Carta de Direitos da Mulher, provocou editoriais a respeito de mulheres assexuadas, com insinuações de que elas se tornaram ativistas por serem por demais repulsivas para encontrar marido. Essas mulheres são completamente desprovidas de atrativos pessoais. Era a ideia que se vendia na época. Outra manifestação antifeminista citada por ele caracterizava essas mulheres como uma espécie híbrida, meio homem, meio mulher, que não pertence a nenhum dos dois sexos. Quando um simpatizante da causa apresentou uma petição para que fosse concedido o direito de voto às mulheres, em nome de 124 senhoras bonitas, inteligentes e prendadas, outro editorial em protesto afirmou que esse truque não ia dar certo. Somos capazes de apostar que as senhoras em questão não são nem lindas nem prendadas. 9 entre 10 delas são passadas. Elas têm o nariz encurvado e pés de galinha abaixo dos olhos fundos. Um médico, reagindo à agitação feminista, caracterizou essas mulheres degeneradas por sua voz grave, seu corpo irudo e seios pequenos. As feministas eram criticadas como mulheres defeituosas, homens pela metade, masculinizadas. Revistas humorísticas e legisladores hostis à causa divulgavam por toda parte uma imagem alarmante de assustadoras megeras masculinizadas, reprovando a Câmara dos Comuns. Então, quando o movimento feminista começou a ficar mais forte, a mídia e as revistas começaram a passar a imagem de que elas eram pouco femininas, de que elas eram masculinizadas, de que elas eram feias, que é a imagem que ainda se tem até hoje, do movimento feminista. Então, assim, gente, eu não sou feminista, tá? Não sou adepta do movimento feminista, mas que isso é verdade, Então, a forma de mostrar que aquilo não era certo, que aquele não era o caminho, era mostrar que elas eram feias. E por que eles faziam isso? Porque eram mulheres que estavam contra o mito, então não eram mulheres que tinham essa preocupação com o corpo, muito menos com a aparência. Assim que as mulheres dos anos 60 ergueram a voz, a mídia assumiu a função e formou o mito da beleza contra a aparência das mulheres. Elas acreditaram na descrição que era feita do movimento e as caricaturas cumpriram seu papel. Embora muitas mulheres percebessem que a sua atenção estava sendo focada dessa forma, poucas chegaram à compreensão de como esse tipo de enfoque é político. Quando se atrai a atenção para as características físicas de líderes de mulheres, essas líderes podem ser repudiadas por serem bonitas demais ou feias demais. O resultado é impedir que as mulheres se identifiquem com as questões. Ser mulher pública foi estigmatizado como sendo bonita, ela será ameaçada, ela será uma rival ou simplesmente uma pessoa não muito séria. Se for criticada por ser feia, qualquer mulher se arrisca a ser descrita com o mesmo adjetivo se identificar com as ideias dela. A tática de dividir para conquistar foi eficaz. Como a beleza acompanha a moda e o mito determina que quando alguma coisa feminina amadurece, ela sai da moda, o amadurecimento das mulheres foi distorcido de forma grosseira, porém eficaz na lente do mito. A nova onda de revistas posteriores ao movimento feminista ganhou terreno a partir da ansiedade provocada por essa caricatura em mulheres de sucesso. Mesmo assim, a nova onda é realmente revolucionária em comparação com as antigas revistas. A sua fórmula inclui um tom otimista, individualista, estimulante, que diz à leitora que ela deve estar em sua melhor forma e que nada deveria impedi-la. Uma atenção focalizada em relações pessoais e sexuais que ressalta a ambição feminina e seu apetite erótico, além de imagens sexualizadas de modelos femininos que, embora sejam apenas um pouco mais discretas do que as imagens destinadas aos homens, têm a finalidade de simbolizar a liberdade sexual da mulher.
No entanto, a fórmula também deve incluir um elemento que contradiz e derruba esse tom geral pró-feminista. Em artigos sobre regimes, cuidados com a pele e cirurgias, essas publicações vendem a versão mais letal do mito da beleza que o dinheiro pode comprar. Essa dose obrigatória do mito da beleza, fornecida pelas revistas, induz às leitoras um desejo incontrolável, insaciável e furioso de obter certos produtos e uma fantasia permanente à espera ansiosa por uma fada madrinha que chegue à porta da leitora e a faça dormir. Quando ela acordar, o seu banheiro estará cheio exatamente dos produtos certos para a pele, com instruções detalhadas de uso e estojos de cores variadas com exatamente a maquiagem exigida. A fada gentil terá tingido e cortado o cabelo da adormecida com perfeição, reformulado seu rosto, ajeitado seu dorso. No closet, ela descobrirá um guarda-roupa completo, organizado por estação e ocasião, com perfeita combinação de cores e com muitos acessórios, sapatos dispostos cada um em sua forma e chapéus em caixas. Sua geladeira vai estar cheia de legumes em miniatura, artificialmente preparados em refeições prontas, com garrafas de água Piper e Evan virtuosamente enfileiradas. Era igual tem as garrafinhas da Tupperware hoje, naquela época tinha essas garrafas. Ela se entregará a um mundo de apoteose consumista feminina para além do apetite. As contradições externas entre os elementos positivos e negativos da mensagem das revistas provocam reações extremadas por parte das mulheres. Apesar de as revistas serem banalizadas, elas representam algo muito importante, a cultura de massa das mulheres. Uma revista feminina não é simplesmente uma revista. As mulheres são profundamente afetadas pelo que suas revistas lhes dizem, porque essas publicações são tudo o que a maioria das mulheres tem como acesso à sua própria sensibilidade de massa. A cultura em geral adota um ponto de vista masculino do que é notícia ou não. Por esse motivo, a decisão do campeonato de futebol americano sai na primeira página, enquanto a modificação na legislação sobre creches vem escondida no parágrafo da página interna. Essa mesma cultura também adota um ponto de vista masculino com relação a quem vale a pena ser visto. Os jornais relegam as questões femininas para a página das mulheres. A programação de notícias da televisão destina as reportagens femininas para o horário do dia. Até hoje é assim, né, gente? Os programas que são voltados ao público feminino é tudo durante o dia. Em comparação, as revistas femininas são os únicos produtos que, ao contrário dos romances, acompanham as mudanças da realidade da mulher, são em sua maioria escritos por mulheres para mulheres sobre temas femininos e levam a sério as preocupações das mulheres. Elas reagem de forma tão intensa às incoerências dessas publicações, por reconhecerem que as contradições das revistas são as próprias contradições das mulheres. Sua realidade econômica é a de uma mulher só ampliada para uma escala maior. As revistas refletem a trégua incômoda na qual as mulheres pagam pelo poder e pela liberdade de ação através da preocupação com a beleza. As próprias revistas para as mulheres estão sujeitas a uma versão textual do QBP. Como suas leitoras, a revista precisa pagar por seu conteúdo sério em benefício das mulheres com a superficialidade da reação do sistema baseado na beleza. Ela precisa agir assim para dar segurança a seus anunciantes que se sentem ameaçados pelos possíveis efeitos sobre a mente feminina de um excesso de qualidade no jornalismo feminino. A personalidade das revistas está dividida entre o mito da beleza e o feminismo exatamente da mesma forma que a mente das suas leitoras. O conteúdo editorial nos dias de hoje, sempre que pode escapar ao mito, decididamente não é assim. Muitas mulheres que se importam com a cultura das mulheres são atraídas para suprir essa fonte de consciência feminina de massa, seja como editoras, escritoras, seja como leitoras. O conteúdo editorial das revistas se tornou irreconhecível,
uma mudança para melhor depois do ressurgimento do feminismo. O que raramente se reconhece é o fato de essas revistas terem disseminado as ideias do feminismo de modo mais amplo do que qualquer outro meio de comunicação. Sem dúvida, com maior abrangência do que os periódicos feministas. Foi através de suas páginas que os temas do movimento das mulheres se espalharam das barricadas e desceram das torres de marfim acadêmicas para impregnar a vida das mulheres da classe trabalhadora, das mulheres do meio rural, daquelas sem instrução de nível superior. A essa luz, elas têm grande potencial como instrumento de mudanças sociais. Na realidade, as críticas ao mito da beleza são mais encontradas nelas do que em qualquer outro lugar. Mesmo os artigos que tratam de estados emocionais e de relações pessoais, os que são ridicularizados com maior frequência, não são ridículos se considerarmos como as comunidades se mantêm coesas graças a essa função emocional que se espera que as mulheres saibam desempenhar por natureza. Quando a ênfase recai sobre o aspecto de massa de sua atração, a importância política das revistas femininas fica ainda mais nítida. Muitos livros e periódicos levaram questões de movimento das mulheres à minoria, mulheres instruídas de classe média. Mas a nova safra de revistas femininas é a dos primeiros araustos na história a se dirigir à maioria das mulheres, aquelas que estão lutando com problemas financeiros, para lhes dizer que elas têm o direito de se definirem primeiro. Elas indicam caminhos para que as mulheres obtenham poder, estudando artes marciais, investindo na bolsa de valores, cuidando da própria saúde. Essas revistas publicam ficção escrita por mulheres, fazendo reportagens com mulheres de sucesso e debatem a legislação que lhes diz respeito. Mesmo que seja apenas em termos de abertura de espaço para a cobertura da experiência cultural e política das mulheres, a revista feminina mais fútil é uma força mais séria para o progresso das mulheres do que o periódico de interesse geral de maior peso. Periódico, gente, é estudo científico. Elas também fornecem um raro fórum, através de cartas, artigos em série e mudanças de colaboradores para o debate da mulher para a mulher. Por serem as revistas o único local onde as mulheres descobrem o que está se passando no outro mundo, o da realidade feminina reconhecida tão superficialmente pelos periódicos sérios, a intensa reação do amor e ódio com relação a elas por parte das mulheres faz sentido. Sob esse aspecto, o papel das revistas deveria ser considerado muito sério. Como cultura feminina de massa que reage às mudanças históricas, elas são tudo o que as mulheres têm. As revistas femininas não provocariam sentimentos tão violentos se fossem simplesmente uma diversão escapista. Contudo, com a inexistência de um jornalismo de interesse geral que trate os temas femininos com a seriedade mínima que eles merecem, as revistas femininas assumem uma carga de importância e de responsabilidade que, se não fosse assim, estaria distribuída entre mais da metade dos periódicos sérios do mercado. As revistas femininas, porém, não refletem simplesmente nosso próprio dilema de a beleza ser procurada como uma justificativa para mais poder e liberdade de ação. Elas o intensificam. Até mesmo seus editores se preocupam com o fato de muitas leitoras não terem aprendido a distinguir o conteúdo favorável à mulher daquele dito pelo mito da beleza nas revistas, cuja posição é basicamente econômica. Infelizmente, a reação do sistema baseado na beleza é disseminada e reforçada pelos ciclos de ódio a si mesma, provocados nas mulheres pela propaganda, pelas fotografias e matérias sobre a beleza nessas revistas. São elas que compõem o índice de beleza, examinado pelas mulheres com tanta ansiedade quanto a que os homens revelam ao examinar relatórios da Bolsa de Valores. A reação do sistema promete dizer às mulheres que os homens realmente desejam, que rostos, que corpos despertam sua vulnerável atenção, promessa sedutora em um ambiente em que homens e mulheres raramente chegam a conversar juntos com franqueza em público sobre o que cada um realmente deseja.
Só que a donzela de ferro sugerida pelo mito não é um molde direto dos desejos masculinos, da mesma forma que fotos de rapazes musculosos não representam a verdade a respeito dos desejos femininos. As revistas não são oráculos que falam pelos homens. O que os editores são obrigados a parecer dizer é que os homens querem das mulheres é de fato o que os anunciantes querem das mulheres, né? Então a gente tem que entender que realmente as revistas passaram a falar sobre temas relacionados às mulheres, né? Inclusive com relação ao feminismo, com relação aos direitos das mulheres. Então eles foram muito importantes na questão da conscientização das mulheres sobre o real lugar delas no mundo. Só que aí a revista ela não vive de venda, né? A revista ela vivia de propaganda, né? Quem dava lucro para a revista eram as empresas que anunciavam nas revistas. Então, a revista passava aquela ideia de que a mulher queria um homem musculoso e de que um homem queria uma mulher magra, o que não necessariamente era verdade. A mensagem das mulheres sobre o mito é determinada pelos anunciantes. O relacionamento entre a leitora e a sua revista, entretanto, não acontece num contexto que a estimule a analisar de que forma a mensagem é afetada pelas necessidades dos anunciantes. É uma relação emocional, crédula, defensiva e desigual. O elo que une as leitoras à sua revista, o grande cordão umbilical, como alguns o chamam, era a confiança. O mito isola as mulheres de uma geração das de outras e as revistas parecem oferecer o conselho sábio, testado pela experiência de uma admirável parenta mais velha. Há poucos outros lugares em que uma mulher moderna possa encontrar um modelo como esse a imitar. Ela aprende a ignorar os ensinamentos da sua própria mãe sobre a beleza, os adornos e a sedução, já que a sua mãe fracassou, ou seja, está envelhecendo. Se essa mulher tiver a sorte de ter uma mentora, será numa relação profissional, na qual essas habilidades íntimas não fazem parte da sua formação. A voz da revista proporciona às mulheres uma autoridade invisível a ser admirada e obedecida, paralela à relação entre padrinho e protegido que muitos homens são incentivados a desenvolver, tanto na educação quanto no emprego, mas que mulheres raramente encontram em qualquer outro lugar a não ser nas páginas dessas revistas. A voz é estimulada pela confiança. Ela desenvolveu um tom de aliança para com a leitora, de estar ao seu lado com conhecimento e recursos superiores, como um serviço de assistência social gerido por mulheres. As revistas fornecem serviços reais, informam números telefônicos para ajuda de emergência, apresentam pesquisas entre as leitoras, dão às mulheres ferramentas para preparar orçamentos e informações financeiras. Esses aspectos reunidos fazem com que a revista pareça ser mais do que uma revista. Elas fazem com que ela pareça ser um misto de família ampliada, órgão de previdência social, partido político e associação profissional. Elas fazem com que a revista pareça ser um grupo de pressão que, no fundo, luta pelos interesses da leitora. A sua função é proporcionar às leitoras uma agradável sensação de pertencer a uma comunidade, bem como de ter orgulho da sua identidade. Como as pessoas confiam nos seus clubes e como essa voz é tão atraente, é difícil ler uma revista com um olhar crítico para ver até que ponto a renda publicitária influencia as matérias. É fácil equivocar-se na compreensão do todo, como se ele constituísse uma mensagem coerente dos editores dizendo às mulheres que deveriam ser assim. Parte do mal causado pelas revistas às mulheres se originam desse engano. Se estivéssemos condições de lê-las de maneira mais bem informada, aproveitaríamos o que houvesse de bom e descartaríamos o que fosse prejudicial. As revistas, por seu lado, com anunciantes diferentes, poderiam ter um desempenho à altura da sua capacidade ao suprir as mulheres com um único jornalismo sério de massa disponível a elas.
As mulheres também são sensíveis ao mito da beleza nas revistas por ser o adorno uma enorme e muitas vezes agradável parte da cultura feminina. E praticamente não existe nenhum outro espaço onde elas possam participar da cultura feminina de forma tão ampla. O mito não apenas isola as mulheres segundo suas gerações, mas pelo fato de incentivar a desconfiança entre todas as mulheres com base na aparência, ela as isola de todas as outras mulheres que elas não conheçam e apreciem pessoalmente. Embora elas tenham grupos de amigas íntimas, o mito e as condições das mulheres até recentemente as impediam de aprender e fazer algo que possibilitasse todas as mudanças sociais masculinas, como se identificar com outras mulheres desconhecidas de uma forma que não seja pessoal. O mito gostaria que todas acreditassem que a mulher desconhecida é inatingível, que ela está sob suspeita antes de abrir a boca para ser. A outra, e a lógica da beleza, insiste que as mulheres considerem umas às outras como possíveis adversárias até descobrirem que são amigas. O olhar com que mulheres que não se conhecem às vezes se avaliam mutuamente já diz tudo. Um rápido realce da cabeça aos pés. Um rápido realce da cabeça aos pés. Gente, o mito que separa as mulheres também as une. Queixas sobre o mito são tão eficazes quanto um bebê para criar um contato agradável entre mulheres desconhecidas e derrubar a linha de cautela com relação à outra. Um sorriso sem graça a respeito de calorias, uma reclamação sobre o próprio cabelo, podem fazer evaporar o triste exame de uma rival à luz fluorescente do banheiro feminino. Por outro lado, as mulheres são treinadas para serem rivais de todas as outras no que diz respeito à beleza. Por outro lado, quando uma mulher, uma noiva, uma compradora numa loja precisa ser arrumada por uma grande ocasião, outras mulheres estão sempre à sua volta numa generosa concentração, formando uma equipe cuja coreografia parece tão natural quanto a de uma jogada ensaiada em futebol. Esses rituais doces e satisfatórios de estarmos todas do mesmo lado, essas comemorações tão pouco frequentes de compartilhamento de feminilidade, são alguns dos poucos rituais femininos que nos restam. Daí seu poder e sua beleza. Infelizmente, porém, esses laços prazerosos se desfazem com imensa frequência quando as mulheres voltam ao espaço público e reassumem o seu status de beleza, um status isolado, desigual, ameaçador e protegido. As revistas femininas proporcionam aquela deliciosa sensação de solidariedade feminina impessoal, tão incomum hoje em dia em comparação com os áureos tempos da segunda onda. Eles desnudam o desejo das mulheres de entrarem em contato por cima das barreiras da inveja em potencial e do preconceito. As revistas davam a sensação eletrizante raramente concedida às mulheres. Embora os homens em seus grupos tenham permanentemente de estarem conectados sem hostilidade a 1 milhão de pessoas de pensamentos semelhantes e do mesmo sexo. Apesar de a versão das revistas ser infelizmente diluída, as mulheres são tão carentes dela que o seu efeito é poderoso mesmo numa concentração fraca. Cada leitora está imersa no mesmo banho de imagens. Todas podem participar dessa forma exclusiva de uma cultura feminina mundial, que, muito embora seja inadequada e no fundo prejudicial, ainda é uma das poucas proclamações da sexualidade feminina em solidariedade permitida às mulheres. Tendo em mente esses aspectos, vê-se o rosto perfeito de maneira diferente. Seu poder não é abrangente graças a qualquer qualidade inata ao rosto. Seu único poder é o de ter sido designado como o rosto e, portanto, milhões e milhões de mulheres estão olhando para ele ao mesmo tempo e sabem disso. O mito da beleza oferece a promessa de um movimento de solidariedade.
As imagens nas revistas constituem a única experiência cultural feminina que pode começar a indicar a amplitude da solidariedade possível entre as mulheres, uma solidariedade do tamanho da metade da espécie humana. É um esperanto insatisfatório, mas na ausência de um idioma melhor que lhes pertença, elas devem se concentrar com esse, que é criado pelos homens, influenciado pelo mercado e que as prejudica. Essas revistas simplesmente refletem o próprio dilema. Como grande parte de uma mensagem trata do progresso das mulheres, muito do mito da beleza deve acompanhar esse progresso e amenizar o seu impacto. Como as revistas são tão sérias, elas precisam também ser frias. Como oferecem o poder às mulheres, devem também promover o masoquismo. Enquanto os editores dão um passo à frente para si mesmos e para suas leituras, precisam também dar um passo atrás, voltando ao mito da beleza em consideração a seus anunciantes. Os anunciantes são os censores educados do Ocidente. Eles esfumaçam a linha que separa a liberdade editorial das exigências do mercado. As revistas podem projetar a ambientação íntima de classes, associações profissionais ou famílias ampliadas, mas elas têm de agir como empresas. Levando em consideração quem são seus anunciantes, elas procedem a uma filtragem tática. Não se trata de uma política consciente, ela não circula por escrito nem precisa ser debatida em pensamento ou em conversa. Há um consenso de que certos tipos de raciocínio sobre a beleza afastariam os anunciantes, enquanto outros tipos promoveriam seus produtos. Com a necessidade implícita de manter a renda de publicidade para a revista poder continuar a existir, os editores ainda não têm condições de escolher matérias e testar produtos como se o mito não pagasse as contas. O lucro de uma revista feminina não vem do preço da capa, e por isso o seu conteúdo não pode se afastar muito dos produtos dos seus anunciantes. As revistas femininas sempre foram sujeitas a uma pressão especial por parte dos anunciantes. O que está diferente é a intensidade dessas exigências. As revistas femininas não estão sozinhas nesse compromisso editorial para com a sobrevivência. Ela estava em alta também fora delas, tomando toda a mídia cada vez mais dependente do mito. A década de 80 presenciou uma proliferação de revistas numa concorrência selvagem por uma fatia do mercado publicitário. As revistas são produtos que existem para vender os seus produtos e a concorrência nos nossos dias é feroz. Já há anos, alguns editores se dão ao trabalho de atrair anunciantes com a criação do que os anunciantes consideram uma atmosfera editorial favorável. Se essa tendência continuar irrefreada, como se diz, sem freio, logo eles estariam pouco veículos com isenção para investigar ou questionar o mito da beleza ou mesmo sugerir alternativas sem se preocupar com as repercussões na renda da publicidade. As revistas, o cinema e a televisão começam a sofrer pressão para concorrer com a pornografia, que era o maior setor da mídia. Mais do que o faturamento, a pornografia, né, ela tinha um faturamento tão grande que era maior do que a indústria cinematográfica e fonográfica juntos. Os filmes pornográficos, eles somavam 3 para cada filme convencional. Para aumentar mais uma vez o nível de pressão, essa concorrência de imagens começou a acontecer durante uma desregulamentação internacional das ondas de rádio. Em consequência, o mito da beleza começou a ser exportado do Ocidente para o Oriente, dos países ricos para os pobres. E a programação dos Estados Unidos começou a invadir a Europa, enquanto uma enxurrada de programas do primeiro mundo chegou ao terceiro mundo. O mito da beleza começou a ser importado, tanto para deter um possível ressurgimento do feminismo, quanto para simular uma fartura de consumo onde o consumo é escasso. Agora, gente, ela vai falar da censura. Em 1956, foi feito o primeiro acordo quando uma associação de fabricantes de nylon reservou um espaço de $12 mil
e o editor concordou em não publicar naquela edição nada que mostrasse em detalhes as fibras naturais. Silêncios dessa natureza, quer fossem conscientes ou não, viriam a se tornar comuns. São esses silêncios que herdamos e eles inibem a nossa liberdade de expressão. Nessa época, se achava difícil fazer com que as mulheres parecessem inteligentes quando elas estavam usando maquiagem em excesso. Os anunciantes não acreditavam em mulheres formadoras de opinião. Então, eles acreditavam que era eles que teriam que mudar. E eles o fariam, mas talvez não durante a sua vida. Também as mulheres precisavam mudar. Somente quando levaram a sério os meios de comunicação de massa e ofereceram resistência às suas expectativas de que iriam se submeter e ainda mais instruções sobre como lavar o cabelo, somente então os anunciantes admitiram que as revistas femininas deviam ter o direito a uma liberdade de expressão tão ampla quanto as revistas masculinas. Daí, as revistas femininas começaram a transmitir informações sobre produtos de beleza em um meio de forte censura autoimposta. Quando se lia um artigo a respeito de cremes para a pele e de óleos miraculosos, não é a leitura de um texto espontâneo. Os editores da beleza não podiam dizer a verdade sobre os produtos dos seus anunciantes. As opiniões sobre diversos cremes contra o envelhecimento foram pedidas exclusivamente aos presidentes de 10 indústrias cosméticas. Os fabricantes de cosméticos e artigos de toalete gastavam proporcionalmente mais em publicidade do que qualquer outro setor. Quanto mais forte a indústria, mais fracos os direitos civis e de consumidoras de mulheres. Era raro que editoras de beleza conseguissem escrever livremente sobre cosméticos, já que os anunciantes exigiam uma promoção em termos editoriais como condição para a inclusão de um anúncio. A mulher que adquiria um produto de acordo com a recomendação de alguma matéria sobre a beleza estava pagando pelo privilégio de ouvir mentiras de duas fontes. Esse mercado se manteve firme graças a outra modalidade mais séria de censura, que começou, uma vez que começou a ser rotina, eliminar os sinais da idade nos rostos das mulheres. E as revistas femininas ignoravam as mulheres mais velhas ou fingiam que elas não existiam. As revistas tentavam evitar a publicação de fotografias de mulheres mais velhas e, quando apresentavam celebridades de mais de 60 anos, os artistas de retoque conspiravam para ajudar essas mulheres lindas a parecerem mais lindas, ou seja, mais jovens. Essa censura se estende para além das revistas femininas, atingindo qualquer imagem de uma mulher mais velha. Leitoras de 60 anos se olhavam no espelho e achavam que estavam velhas demais porque estavam se comparando com algum rosto retocado que sorri para elas de dentro de uma revista. E era frequente que as fotografias do corpo de modelos forem retocadas com tesouras. O processo de imagens por computador, a controvertida tecnologia moderna que manipulava a realidade fotográfica, era usado há anos na publicidade de beleza das revistas femininas. A cultura das mulheres era um meio adulterado e cerceado. Gente, até hoje, né, gente? Vocês acham que as mulheres que aparecem nas revistas, que aparecem na televisão, elas acordam daquele jeito? Não é daquele jeito, não. Aquilo lá é muito procedimento de estética, aquilo lá é Photoshop, né? Aquilo lá é manipulação de imagem. Então, assim, sejamos espertos, né, gente? Estamos em 2023. Tratava-se da mais básica das liberdades, a de imaginar o próprio futuro e de ter orgulho da própria vida. A eliminação dos sinais da idade dos rostos femininos tinha a mesma ressonância política que seria provocada se todas as imagens de negros fossem costumeiramente clareadas. Essa atitude faria o mesmo julgamento de valor com relação aos negros que essa manipulação fazia quanto ao valor da vida da mulher, ou seja, que menos vale mais. Eliminar os sinais da idade do rosto de uma mulher equivaleria a apagar a identidade, o poder e a história dessas mulheres. Os editores, porém, não podiam se arriscar a fornecer o que muitas leitoras alegavam querer:
imagens que as incluíam, sem artigos que não as subestimassem, análises de consumo confiáveis. Muitos editores afirmavam que isso era impossível porque as leitoras ainda não queriam essas características o bastante. Gente, imagina uma revista feminina que mostrasse de forma positiva modelos rechonchudas, modelos baixas, modelos velhas, ou então não mostrasse nenhuma modelo, mas mulheres de verdade. Suponhamos que ela tivesse uma política de evitar a crueldade às mulheres, como algumas agora têm uma política de apoiar produtos que não envolvam crueldade com animais. E que eliminassem dietas relâmpago, mantras de auto-ódio e artigos que promovessem a profissão que corta os corpos de mulheres saudáveis. Digamos que ela publicasse artigos sobre a glória da idade visível, mostrasse belos ensaios fotográficos com corpos femininos de todos os formatos e proporções, examinasse com uma doce curiosidade as alterações no corpo após o parto e a amamentação, sugerisse receitas sem castigo ou culpa e publicasse atraentes fotos de homens. Ela iria à falência, perdendo a maior parte dos seus anunciantes. As revistas com plena consciência ou com apenas consciência parcial de agirem assim, têm de projetar a atitude de que aparentar a própria idade é horrível, porque 650 milhões de dólares de sua renda publicitária se originavam de empresas que encerrariam as atividades se fosse agradável aparentar a própria idade. Elas precisavam, conscientemente ou não, promover o ódio das mulheres ao próprio corpo, fazendo com que elas gerassem lucro ao passar fome, já que o orçamento publicitário de 1/3 da conta dos alimentos do país dependia dos alimentos dietéticos. Os anunciantes que viabilizavam a cultura feminina de massa dependiam de as mulheres se sentirem tão mal com relação ao próprio corpo e rosto, a ponto de gastarem mais em produtos inócuos ou dolorosos do que gastariam se sentissem belas por natureza. A revista iria à falência porque as mulheres, estando tão imbuídas do mito da beleza que quase sempre já o internalizaram. Muitas de nós ainda não têm certeza se as mulheres são interessantes sem a beleza, ou se as questões femininas em si são cativantes o suficiente para pagarmos um bom dinheiro para lermos a seu respeito se a noção de beleza não estiver incluída no pacote. Como o ódio a si mesma incha artificialmente a procura e o preço, enquanto a reação do sistema permanecer intacta, a mensagem global das revistas para as mulheres deverá continuar negativa. Daí o tom prepotente que nenhum outro tipo de revista emprega para se dirigir a adultos com dinheiro nos bolsos. Ordens e proibições que representem, insinuam e assumem ares de superioridade. O mesmo tom numa revista masculina, invistam em bônus isentos de impostos. Como os anunciantes dependem de um comportamento de consumidora nas mulheres que só pode ser alcançado por meio de ameaças e compulsão, as ameaças e a compulsão prejudicam o conteúdo editorial das revistas, valioso sob outros aspectos. As mulheres veem o rosto e o corpo por toda a parte hoje em dia, não porque a cultura manifeste como mágica uma fantasia masculina transparente, mas porque os anunciantes precisam vender seus produtos num bombardeio generalizado de imagens destinadas a reproduzir o amor próprio das mulheres e por motivos que são de natureza política e não sexual. Tanto os homens quanto as mulheres atualmente prestam atenção a imagens do rosto e do corpo, o que significa que na intensificação da concorrência que virá, se nenhuma mudança de conscientização a impedir, pois as revistas femininas só se tornarão mais interessantes quando nós, mulheres, acreditarmos que somos mais interessantes, o mito deverá se tornar muito mais poderoso. E assim, quanto mais longe a revista conduzia a leitora em sua positiva jornada intelectual, mais ela a conduzia pelos árduos caminhos da sua compulsão para com a beleza. E à medida que as expectativas ao longo da estrada foram ficando cada vez mais extremas, mais forte era a sensação alucinante das mulheres de que a cultura tem uma personalidade esquizofrênica que ela procura nos transmitir entre duas capas deslumbrantes através de uma mistura atraente, embaraçosa, desafiadora,
e carregada de culpa. Então, gente, eu acho que dá pra entender, né? Que deu pra entender agora o porquê, né? Que a gente tem essa visão com relação ao corpo, por que estar magra é tão importante, por que as coisas funcionam dessa forma. Ficou claro, né, gente? Eu quero deixar claro que isso aqui não quer dizer que a gente não tenha que se cuidar, que a gente não tenha que estar bonita, que a gente não tenha que estar saudável, que a gente não tenha que estar magra. Só que isso tem que ser algo que me deixe bem, que eu faça porque eu quero estar assim, porque isso é importante para mim. Não porque eu só vou ser aceita se eu for assim. Bom, gente, por hoje a gente fica assim. Semana que vem eu volto com mais um capítulo desse livro espetacular que faz a gente abrir a cabeça para o nosso lugar nesse mundo.